Doutor S. Bezerra, nós temos recebido aqui no programa diversas reclamações com relação tanto à CAEMA, como a Equatorial Maranhão, como a BRK Ambiental, empresas essas que prestam serviços à população. Grande parte dos casos é que as empresas cobram por uns serviços que não oferecem. Nesse caso, existe algum mecanismo para que o povo possa recorrer na justiça contra as empresas? Sim, existe. O direito do consumidor ele é regido pelo princípio da transparência. Isso significa o quê? Qualquer cobrança que é feita ao consumidor, ele tem o direito de saber do que aquilo se trata. Se estão cobrando um serviço que não existe, então o consumidor ele tem todo o direito de pegar aquela conta, solicitar informações e assim que atestar que aquele serviço não foi prestado, procurar um especialista na área para que entre com uma ação judicial tentando cessar esse débito e obter algum tipo de ressarcimento em razão disso. No caso de você... nós temos casos aqui, por exemplo, a BRK Ambiental em Passo do Lumiar-Ribamar. As pessoas pagavam R$ 30, tá aí as imagens, inclusive, na tela, e hoje pagam R$ 200, R$ 300. Esse aumento, assim, repentino, há algum mecanismo também para que a pessoa possa recorrer? Sim, vamos recorrer novamente a essa questão do princípio da transparência. Novamente, o consumidor ele precisa ter conhecimento daquilo que ele está sendo cobrado e daquilo que lhe é oferecido. No momento que ocorre essa mudança de valores de R$ 30 para valores bem acima, o consumidor ele precisa saber qual foi o motivo dessa mudança, precisa saber se essa mudança ela não é decorrente de algum ajuste. Às vezes acontece do consumidor ele está tendo somente uma cobrança mensal que não de fato ofere o quanto que ele está gastando e daí ocorre alguma instalação de hidrômetro, alguma individualização daquela conta e daí começa a oferir corretamente qual é o valor dele. Mas esta mudança já levanta o ouvido do consumidor e o olho para ele perceber, olha, tem alguma coisa errada aqui. Então, novamente, ele pode solicitar todas as informações para a prestadora, ela tem o dever de prestar essa informação. E, a partir daí, com essas informações na mão, ele percebendo que não está sendo cobrado... Isso na conta, não, já? Sim, isso na conta. Na conta, geralmente vem discriminado o potencial hidráulico que ele utilizou. Ele já pode ir observando se é o mesmo potencial hidráulico que ele estava utilizando antes, e se for o mesmo potencial hidráulico, ele precisa saber qual foi o motivo de ocorrer essa mudança. Entendeu? Doutor, nós temos casos aqui em São Luís, Ibamar e Passo do Lumiar, as prefeituras são responsáveis por cobrar as taxas de iluminação pública dos municípios. Em muitos casos, a população reclama aqui no programa que a taxa vem, é outra questão de cobrança, cobrar por um serviço que não oferece, e não tem luz nos postes. Tem alguma coisa a fazer, o povo? Nesse caso, o consumidor ele precisa solicitar para a companhia prestadora de serviços a questão de colocar as luzes, os refletores necessários na via, porque essa taxa de iluminação pública, ela não necessariamente ela é devida para a concessionária. Essa taxa de iluminação pública ela é uma taxa tributária, então realmente é o município que acaba repassando para a concessionária fazer essa cobrança, mas ainda que não tenha, infelizmente o município ele pode cobrar essa taxa, mas o consumidor ele tem sim o direito de solicitar a instalação da luz ali para que ela de fato ocorra. No caso, o consumidor não tem e paga, então é uma espécie de cobrança devida. Há como judicializar essa questão? Essa questão ela é um pouco complexa, Luiz, porque, como eu estou lhe dizendo, essa se trata de uma taxa, uma questão tributária. Ela não é uma questão consumerista, ela não é uma taxa em relação a um serviço que foi prestado. Ela é uma taxa que o contribuidor ele paga para a manutenção da energia elétrica naquela região, na cidade. Então, acaba se fazendo uma suposição. Supõe-se que existe luz de energia ali e daí se cobra essa taxa de iluminação pública, taxa de contribuição de iluminação pública. Mas, se não está havendo, o consumidor ele tem que solicitar a instalação, porque realmente estão cobrando uma coisa que não está sendo prestado. Mas acaba sendo diferente daquela cobrança indevida que seria do consumidor, que daria direito ao ressarcimento em dobro. Nesse caso, ele tem direito assim, à instalação e por se tratar de uma taxa
tributária, ele precisa fazer realmente esse trâmite antes de fazer qualquer atuação judicial. Para finalizar, a pessoa que está assistindo a gente agora, o que ela deve fazer quando ela se sente lesada, né? Especialmente pelo município e pelo governo? Ela deve procurar o PROCON, porque o PROCON é o do governo. Deve constituir advogado? Quais são os passos que a pessoa deve seguir? Certo. Primariamente, ela precisa procurar um especialista naquela área para que ele possa informar se aquilo está realmente lesando ela ou não. Porque às vezes acontece da pessoa acreditar que está sendo lesado, mas não é bem assim o caso. Após ocorrer essa análise da situação para saber se ela está sendo lesada e for oferido que foi lesado, daí ela deve contratar sim, um especialista, seja a Defensoria Pública, seja um advogado, seja um núcleo de práticas jurídicas. Mesmo que entre contra o Estado? Sim. Pode requerer o advogado, que é praticamente do Estado, né? Sim, ainda que seja contra o Estado, ainda que seja contra qualquer pessoa, o defensor público, o advogado particular, eles estão aptos a atuarem contra o Estado do Maranhão.